Possibilidade número 9. Uso de antibiótico. O uso recente de antibiótico é um possível causador de diarreia, que pode inclusive se estabelecer aí por um tempo bem mais longo, mesmo que essa pessoa já tenha feito uso de antibiótico aí alguns meses atrás. Então é sempre importante perguntar para o seu paciente, obviamente, quando foi que essa diarreia começou e se ele fez uso de antibióticos nesse período. A gente tem que lembrar também que em cirurgia se usa antibiótico, então às vezes a pessoa ela vai pensar, quando você indaga assim, você fez uso de antibiótico, ela pode pensar numa infecção. E a pessoa, de repente, fez ali uma cirurgia estética, arrancou um dente e não está lembrando que fez o uso de antibiótico. Como uma profilaxia, né? Como ela recebe ali já aquela receitinha pronta, com anti-inflamatório, antibiótico. Mas é um fato que o uso de antibióticos pode sim gerar episódios de diarreia, e inclusive porque o uso de antibiótico aumenta a susceptibilidade a infecções por clostrídia, e a clostrídia pode causar diarreia. Isso já me leva ao número 10, que é infecção por clostrídia. É sempre importante descartar essa possibilidade, inclusive mesmo que o paciente já tenha um diagnóstico. Por exemplo, um paciente que tem diagnóstico de Crohn ou de colite ulcerativa, ele pode voltar a ter diarreia e imaginar rapidamente que ele entrou numa recidiva da doença. E às vezes pode não ser, pode ser por causa de todo esse processo inflamatório, de desbiose e uso de medicamentos, ele fique muito mais suscetível a uma infecção por clostrídia. E isso pode acontecer também após o uso de antibióticos. Então sempre investiga com esse paciente que tem diarreia se ele tem presença de toxinas A e B nas fezes. É possível realizar esse exame, é um exame de fezes. Toxinas A e B para clostrídia é difícil. Descarte essa possibilidade porque esse também é um fator causador de diarreia. Número 11. Probióticos. Pois é, probióticos podem gerar diarreia, sim. Algumas pessoas não toleram suplementação de probiótico. Então, checa se esse paciente ele vem fazendo uso de probióticos, que às vezes ele lê uma coisa na internet e ele acha que de repente começar a usar probióticos, compra qualquer um, ou manda fazer um igual ao do amigo e começa a usar. Isso pode agravar ou piorar ou até gerar quadros de diarreia. Por que exatamente as pessoas reagem a probióticos? Isso pode ter diversas explicações, até porque o nosso conhecimento sobre isso tudo é muito limitado ainda, inclusive sobre o próprio uso de probióticos, né? Nós estamos ainda aprendendo como usar de forma terapêutica, por que algumas pessoas toleram, por que outras pessoas não toleram probióticos. Mas o que pode acontecer também é que alguns probióticos podem aumentar a produção de histamina no nosso corpo. E se a pessoa já tem uma hipersensibilidade ou se a pessoa já está com essa mucosa muito hipersensível, hiperreativa, esse probiótico pode aumentar a liberação de histamina e a quantidade de histamina ali no intestino ou estimular excessivamente os mastócitos, e isso pode gerar diarreia. Então, se a pessoa estiver usando probiótico, experimenta retirar, não usar nenhum tipo de probiótico, inclusive de fibras prebióticas, e veja se essa pessoa tem alguma melhora, se ela nota que tem os episódios diminuíram, as cólicas diminuíram, estou com menos gases. E aí você entende se é o caso de fazer uma investigação. De repente o tipo de probiótico pode estar se somando a um excesso de alguma bactéria que ele já tenha, né? Então um exame de mapeamento da microbiota pode definir, às vezes a pessoa tem um excesso de bifidobactérias e a gente está lá atacando mais bifidobactéria. Ou esses probióticos podem ser produtores de D-lactato, que também para algumas pessoas pode aumentar questões de hipersensibilidade. Então, verifique se é o caso de experimentar retirar probióticos e prebióticos desse paciente, caso ele faça uso, e se isso gera alguma melhora.